Graça e paz, sou o pastor Davi Nascimento, pastor presidente da Assembleia de Deus de Abraão, a Igreja da Justiça Divina pela fé, sem a lei de Moisés. Sou o cooperador de Deus, ministro do Novo Testamento, semeador da palavra do reino. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado a respeito de novos vídeos. Vamos todos aprender com o escritor da Epístola aos Hebreus a altura, a profundidade, a largura das riquezas da nova aliança. Lembrando que aquele escritor sagrado, um judeu convertido, escrevendo a uma igreja judia convertida, procurava confirmar aquele povo a permanecer na nova aliança, visto que alguns de seus membros estavam desertando da fé apostólica, migrando para a lei e para as suas práticas. E no propósito de confirmá-los em Cristo, ele escreve aquela epístola, enumerando as distinções entre a aliança do Sinai e a aliança do Calvário, sempre nomeando a aliança de Cristo como nova, melhor, superior e eterna frente à anterior aliança. E a primeira das distinções entre tais alianças que temos visto nesses vídeos é no que tange a Escritura que as rege. Uma vez que em Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. No passado remoto, Deus falou a Israel pelos profetas. Nos últimos dias, o Altíssimo fala à sua igreja pelo seu Filho amado, e este continua a falar por meio dos seus apóstolos depois que subiu ao céu, visto que também em Hebreus capítulo 2, verso 3 diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual inicialmente foi anunciada pelo Senhor e depois confirmada por aqueles que dele a ouviram, seus apóstolos. Amém? Neste vídeo em especial, refletiremos sobre, apesar de a primeira aliança, inclusive sua escritura, ter sido anulada, porque os santos apóstolos e demais obreiros, em algumas de suas pregações, citaram textos da anterior aliança. Amém? Graças a Deus. Caro espectador, há um livro sagrado do Novo Testamento no qual podemos verificar como eram as ações dos apóstolos durante sua vida e ministério. Trata-se do livro de Atos dos Apóstolos. E uma vez que pregar é uma palavra que indica ação, uma vez que se trata de um verbo, com certeza no livro de Atos podemos conferir a ação apostólica de pregar, a fim de que possamos aprender com os apóstolos o que eles pregaram, para quem eles pregaram e para que o fizeram. Graças a Deus. Certamente, no exame das pregações apostólicas, poderemos verificar por que os santos apóstolos, em algumas de suas pregações, citaram a lei e os profetas. E, para tanto, para termos essa compreensão, é possível, é necessário observar para quem eles citaram tais trechos e para que o fizeram. Amém? E nessa busca temos examinado pregação após pregação dos apóstolos no livro de Atos. Desta vez, veremos uma sétima pregação apostólica no livro de Atos. É a que consta de Atos capítulo 8, a partir do verso 14 ao verso 25, que trata do trabalho apostólico na cidade de Samaria, após o grande trabalho evangelístico de Filipe naquela cidade.
Pois bem, diz assim Atos capítulo 8, a partir do verso 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Samaria recebera a palavra de Deus. Que palavra de Deus? Já vimos no vídeo anterior, tratava-se da pregação do Evangelho do Reino dos Céus. Pregação essa realizada por Felipe. E isso, por si só, já revela que não se tratava da pregação da lei dos profetas. Por quê? Porque já aprendemos anteriormente que quando da chegada do reino de Deus no Monte da Transfiguração, quando Cristo se transfigurou à vista de São Pedro, São Tiago e São João, naquela ocasião estavam presentes Moisés e Elias, a lei e os profetas. Porém, quando da manifestação do Altíssimo sobre aquela montanha, durante aquele evento, sumiram Moisés, a lei, sumiram Elias, os profetas, e permaneceu apenas Cristo, quando aquela voz o glorificou, dizendo: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Quer dizer, quando da chegada do reino de Deus, quando da chegada do evangelho do reino dos céus, se extingue a pregação da lei dos profetas. Até porque também em Lucas capítulo 16, verso 16, declara-se, dizendo: a lei e os profetas vigoraram até João, e desde então é anunciado o evangelho do reino dos céus. Aleluia. Então a palavra do Senhor que chegou em Samaria, aleluia, por boca de Felipe, o evangelho do reino dos céus, por si só indica que àquela cidade foi anunciada apenas o evangelho e não a lei e os profetas. Era o evangelho, a palavra de Deus que chegou, que foi aceita pelos samaritanos, e por isso São Pedro e São João foram àquela cidade. E diz o verso 15, os quais, São Pedro e São João, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, atenção, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Aleluias. Mais um trecho deste fato, deste ocorrido, que comprova qual foi a palavra de Deus, a palavra do Senhor levada aos samaritanos, o Evangelho. O texto é claro. Eles, porém, São Paulo e São Pedro, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam.
muitas aldeias dos samaritanos evangelizavam. Evangelizar significa pregar o evangelho. Não podemos generalizar o que é específico. O texto é bem claro em expressar, explicar a palavra do Senhor que chegou à cidade dos samaritanos, qual seja o evangelho. Porque evangelizar significa pregar o evangelho. E o evangelho só veio com Cristo, a partir de Cristo, a partir de São João Batista. Está claro, Marcos 1, verso 14, que diz: indo ele, ia de cidade em cidade, pregando o evangelho e dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, arrependei-vos e crede no evangelho. O reino dos céus, é chegado o reino dos céus, arrependei-vos e crede no evangelho. A chegada do reino dos céus implica como consequência necessária a pregação isolada do evangelho de Cristo Jesus aos homens. Sim, está escrito em Mateus capítulo 5, verso 17 e 18. Cristo disse bem claro: não julgueis que vim para destruir ou revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar ou destruí-los, mas para cumprir. Nem o jota ou tio da lei passará sem que tudo seja cumprido. Aleluia! Só passaria a lei e os profetas quando do seu cumprimento integral. E Cristo, ao ressuscitar em Lucas 24, afirma categoricamente a seus discípulos: convinha que tudo que estava escrito de mim, na lei, nos profetas e nos salmos, se cumprisse. Aleluia, glória a Deus nas maiores alturas. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Certamente, quando em pregação a não-judeus, os apóstolos e demais obreiros da graça foram claros e específicos em limitar aos gentios a pregação exclusiva do evangelho do reino dos céus. Sequer citavam textos da anterior aliança. Afinal, os gentios, sem nenhuma ligação com a lei e os profetas, aleluia, não tinham por que serem, aleluia, lembrados de promessa alguma da anterior aliança. Isso os apóstolos e demais obreiros, em algumas de suas pregações, o fizeram quando pregaram a judeus ou quando pregaram a prosélitos, a tementes, pessoas que, embora dos gentios, tinham abraçado a fé na lei. Aleluia! Seja qual for o seu credo, seu livro sagrado, seu Deus, seu templo, suas prescrições, seu mediador, seu ministro, com todo o respeito e consideração, te convido, venha para a graça de Deus. Venha viver pela fé em Cristo e no seu santo evangelho. Venha confiar apenas na palavra que agora vigora, o evangelho do reino dos céus, porque é isso que basta nos dias de hoje, porque a graça de Cristo nos basta, em nome de Jesus. Amém?